no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor para cada um de nós nessa noite. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Amém? Todos encontraram? Está projetado ali também. Nós já temos ali a projeção, podem acompanhar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, que assim o Senhor faça conosco. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Amém? Poder sentar, queridos. O tema da pregação, da mensagem dessa noite é seguidor de Cristo. E nós vimos ali a palavra do Senhor, o médico Lucas, que acompanhou Paulo muitas vezes nas suas viagens missionárias. Ele escreve dizendo que a partir da perseguição que houve em Jerusalém, a perseguição que os discípulos sofreram por amor de Jesus Cristo, e com a morte de Estevão eles foram dispersos, eles começaram a sair de Jerusalém. Eles haviam recebido do Senhor uma orientação para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e depois disso eles iriam anunciar, primeiro aos judeus, depois a toda a região da Judéia, de Samaria, e depois, por último, até o confim da terra, até chegar aos gentios, chegar a nós também. Mas diz a palavra que eles saíram e primeiro começaram a falar do amor de Deus aos judeus, e muitas pessoas se converteram. A igreja de Jerusalém ficou sabendo disso, mandou chamar então ali Barnabé, que era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e depois ele chama também a Saulo, e ali eles começam a ensinar aquele grupo de pessoas, e ali na Antioquia nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos. Amém? E nós recebemos esse título. Até hoje nós nos apresentamos, nós falamos para as pessoas dizendo: eu sou cristão. Quando alguém te pergunta qual é a tua religião, qual é a tua crença, você diz: eu sou cristão. Nós nos denominamos e somos reconhecidos por sermos cristãos. Mas alguma coisa interessante para a gente pensar nessa questão, que o cristão ele significa ser seguidor de Cristo, ser parecido com Cristo, aquele que procura seguir a vontade do Senhor. E nós começamos a refletir sobre essa questão e pensamos que o fato simplesmente de nascer em um país cristão não nos faz cristãos. Nós sabemos que o Brasil ele é um país laico, é um país que não tem uma religião oficial, mas a maioria de nós é cristão. A maioria dos brasileiros seguem o cristianismo, seja católico, protestante, evangélico. Nós somos a maioria nesse país, mas ainda assim não me faz um cristão. O fato de eu nascer na fé, de eu nascer num lar cristão, ter pais cristãos, também não me torna cristão. Quem nasceu aqui em um lar cristão? Quantos aqui nasceram em lar cristão? Pode levantar a mão aí, amém. Mas isso por si só não te fez um cristão. Foi necessário você tomar uma decisão em determinado momento, dizer assim: eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Aquele momento em que você reconhece que necessita do perdão dos teus pecados, que você reconhece que precisa de Jesus, que reconheceu que era necessário que você tivesse uma mudança de vida, você teve uma decisão. Mas nós não podemos ter simplesmente uma decisão que seja
apenas intelectual, de eu compreender a palavra, de eu entender que eu preciso tomar uma atitude, de levantar a mão, de vir aqui à frente e dizer que eu aceito Jesus, mas continuar com a mesma vida. Eu preciso ter uma transformação, uma mudança que somente o Espírito Santo de Deus pode operar em nossas vidas. Ainda que eu possa ter uma atitude moral, e muitas vezes a gente reconhece isso em outras pessoas, né? Quantas vezes nós falamos, olha, aquela pessoa ali é uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas, né, de forma honesta, e a gente até às vezes fala assim, olha, muitas vezes melhor do que um cristão, né? Essa pessoa ela é muito correta, ela é muito boa, só falta Jesus na vida dela, ou seja, falta tudo, né? Porque se ela é correta, se ela tem uma vida ética, se ela ainda não reconheceu a Cristo como Salvador, ela também ainda não é um cristão, ela não é um seguidor de Cristo. E é necessário para que a gente de fato seja um seguidor de Cristo, que a gente possa nascer de novo. No Evangelho de João, no capítulo 3, fala que Jesus ele teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos era um dos principais dos judeus, era um homem reconhecido, ele era um mestre em Israel, e ele chega com Jesus à noite e se aproxima do Senhor, talvez para não ser reconhecido pelas pessoas. Ele era um homem de uma reputação muito grande, era um fariseu e não queria ser visto como um mestre, como um nazareno que talvez ninguém dava muito valor, mas que ele reconheceu que havia algo diferente. Ele disse para o Senhor, ele disse, olha, sabemos que tu és mestre, que tu veio da parte de Deus, porque senão ninguém poderia operar os milagres que tu operas, porque se Deus não fosse com essa pessoa, não aconteceria. Ele viu o poder de Deus em Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos começa a ficar confuso com tudo isso, com aquilo que aconteceu, com aquilo que Jesus falou para ele, que era necessário nascer de novo. E o mais interessante é que Jesus não falou para algumas pessoas que talvez a gente julgasse necessário. Jesus não falou para aquela mulher que foi pega em adultério, não disse para ela nascer de novo. Jesus não falou para aquele homem que estava possesso por demônios, nós conhecemos como gadareno. Jesus falou a um mestre da lei, porque aquele homem reconhecia, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei de Deus, mas ele não tinha uma vida transformada, ele não nasceu de novo. E assim também todos nós precisamos experimentar essa transformação, precisamos mudar o nosso modo de viver, ser regenerado pelo poder de Deus, para que a gente possa deixar os nossos padrões, aquilo que seguimos como as nossas convicções pessoais, e seguir a vontade de Deus. E então, a palavra do Senhor ela nos ensina, e o primeiro ponto que eu quero tratar é exatamente que o cristão deve viver em novidade de vida, ele deve ter uma vida diferente. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, porque as coisas antigas, as coisas velhas, os padrões antigos, as convicções antigas passaram e tudo se fez novo. A partir daquele momento, aquela pessoa tem uma experiência de fato de uma mudança de vida com Cristo, e o encontro com Cristo ele precisa gerar em nossos corações, em nossas vidas, uma mudança. Se a gente não consegue perceber isso, é porque precisamos ainda ser transformados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser transformados e lavados pela palavra. Jesus falou a Nicodemos que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. E nascer da água significa nascer da palavra, porque a palavra de Deus ela nos lava, ela nos purifica, ela nos mostra onde estamos errando e passamos então a ter uma vida diferente. E o Espírito Santo ele nos guia, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento, que nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E na carta aos Efésios, quero que os irmãos acompanhem suas Bíblias, no capítulo 4, a partir do versículo 22, Paulo ele dá algumas orientações importantes para o viver cristão. O apóstolo Paulo, na carta aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 22, ele diz o seguinte:
ele fala: quanto à antiga maneira de viver, que vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. O que ele está dizendo para a gente? Que a maneira antiga que nós aprendemos, a forma que nós vivíamos, ela não deve mais ser o padrão das nossas vidas. Nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa conduta, agir de uma forma diferente, porque as coisas agora na nossa vida, elas são novas. Nós precisamos ser renovados também em nossa maneira de pensar. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, fala: transformai-vos também pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E essa transformação, quem age é o Espírito Santo, e ele continua dizendo em Efésios capítulo 4, no versículo 25, ele diz assim: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. E o que chama a atenção aqui, queridos, é que o apóstolo Paulo, ele está falando para cristãos, para pessoas que creram no Senhor Jesus, se converteram e estão agora seguindo o Senhor, mas continuam ainda com práticas antigas. E é importante que a palavra do cristão seja sim ou não, porque o que passar disso vem do maligno. Se alguém tem uma dificuldade, precisa mudar nesse aspecto, precisa pedir ao Senhor, clamar a Deus e dizer: Senhor, transforma a minha vida, me ajuda a falar a verdade. Eu preciso ser verdadeiro também nos meus negócios, na minha vida, nas minhas atitudes, em tudo aquilo que eu devo fazer. E ele diz ainda no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Todos nós temos a condição e nos iramos em alguns momentos. Ficamos irados com situações que acontecem em nossa vida. Mas ele diz assim, não pequem. Porque se você pecar, você vai dar lugar ao diabo. E não dê lugar ao diabo. Quando nós nos iramos, a gente não pode deixar que aquela ira, ela entre no nosso coração com rancor, com ódio do nosso irmão, ao ponto da gente começar a falar coisas que desagradam a Deus. Ao ponto de falar coisas, como diz a palavra do Senhor aqui, que nós não devemos deixar que nada que seja torpe possa sair da nossa boca, mas apenas aquilo que edifica. E há algumas pessoas que têm dificuldade, que falam palavrões, que falam coisas que desagradam o Senhor, que insultam as pessoas, e todos nós um dia tivemos essa dificuldade, talvez todos não, mas grande parte de nós. E nós precisamos ter um linguajar diferente. O cristão, ele tem uma linguagem que edifica. Que as pessoas aqui, como foi dito aqui pelo presbítero Cláudio no início, que as pessoas nos reconheçam. Essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, porque ele é diferente. No nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, nós pregamos para a nossa família por meio do nosso testemunho, da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele fala ali no versículo 28 de Efésios 4, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia algo que era errado, aquele que roubava em outra versão, não cometa mais isso. Ele diz assim, olha, agora trabalhe e faça com as obras da sua mão uma maneira de ajudar as pessoas, de ser alguém que vai também repartir aquilo que recebeu. Ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, nós entristecemos o Espírito de Deus. Quando nós somos transformados, nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, nós continuamos a ter falhas. Nós pecamos, nós agimos de forma ainda errada, mas o pecado, ele não pode ser algo que seja habitual em nossas vidas, algo que seja comum, ele precisa ser eventual. O pecado tem que ser algo que, quando acontece na nossa vida, a gente consiga reconhecer que pecou e se entristecer com esse pecado, dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda a mirar e não pecar, me ajuda a não mentir, me ajuda a não fazer nada que desagrade o Teu Espírito Santo. E ele fala para que a gente se livre de toda amargura, indignação, ira, calúnia, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E ele diz ainda, sejam bondosos, compassivos, e que a gente possa perdoar uns aos outros, que a gente consiga perdoar. O cristão, o seguidor de Cristo, ele é transformado pelo poder de Deus, e ele gera frutos, e nós somos reconhecidos também como discípulos do Senhor, como seguidores de Cristo, quando damos bons frutos. Aqueles frutos que são de justiça, de santidade, de vidas para o reino de Deus, de boas ações. Nós somos salvos pela graça de Deus,
Nós não somos salvos por obras, mas nós precisamos realizar boas obras, porque nós fomos chamados por isso também, para que também possamos realizar boas obras. Então, que a gente possa entender que, quando Cristo transforma a nossa vida, quando o Espírito Santo ele age em nós, a palavra de Deus, nós passamos a frutificar, nós passamos também a manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas. Gálatas no capítulo 5, 22 a 24, ele fala das manifestações do fruto do Espírito. Ele diz que nós precisamos manifestar alegria, amor, paz, paciência, ainda amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E talvez, alguns de nós aqui temos dificuldades ainda em demonstrar amor. Talvez tenhamos dificuldade em nos manter fiéis, em ter fidelidade. Talvez tenhamos dificuldade em sermos mansos, nós nos iramos facilmente. Ou talvez temos dificuldade em termos domínio próprio, naquilo que vamos falar, da maneira que vamos agir, mas o Espírito Santo de Deus, ele transforma as nossas vidas. Amém? Quando nós abrimos o nosso coração e nós deixamos que de fato Cristo habite em nós, nós passamos a ter uma transformação, temos uma mudança e nascemos de novo, nós somos transformados pelo poder de Deus. O segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos é que para ser um discípulo, para ser um seguidor de Cristo, é necessário renúncia, é necessário renunciar às nossas vidas. E nós ouvimos atualmente muitas mensagens, muitas pregações, muitas palavras que são ditas e ensinadas de um evangelho ou de uma graça barata, de uma graça que não requer renúncia, que não requer arrependimento, que não requer uma vida transformada, mas que simplesmente você vem ao Senhor da forma que você está e permanece daquele jeito porque o Senhor é misericordioso. O Senhor de fato é misericordioso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Mas nós precisamos também ter uma mudança de atitude, porque o Senhor, Ele não enganou ninguém. Quando Ele te chamou, Ele disse: olha, venha ser meu discípulo. Mas Ele nos disse também que teríamos aflições, que seríamos perseguidos, que seríamos motivo de chacota muitas vezes no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, em muitos lugares, na nossa família. E Ele nos convida a ter uma atitude de mudança. Nós de fato chegamos ao Senhor da maneira em que nós estamos, mas depois nós precisamos ter uma mudança de pensamento, de convicções e sermos transformados pelo amor de Deus. Em Lucas, eu quero que você abra aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, que ele faz um desafio a todos aqueles que querem o seguir, que querem ser seus discípulos. E Jesus ele diz assim, em Lucas 14, 26, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo para nós? Que a gente deve abandonar os nossos pais, quando nós nos convertemos, as nossas esposas, filhos e filhas? Não, ele está dizendo que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar, acima das nossas vontades, das nossas convicções, da nossa própria família, da nossa própria vida. Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e depois as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Eu não posso amar mais o meu trabalho do que o Senhor. Eu não posso amar mais os meus filhos do que o Senhor. Eu não posso amar a minha própria vida. Se for necessário, a gente precisa da nossa própria vida, para que a gente possa, de fato, honrar o Senhor. E ele traz isso como uma questão importante para que a gente tenha um entendimento de que aquele que quer seguir o Senhor precisa necessariamente tomar a sua cruz todos os dias. E tomar a cruz, querido, significa dizer que eu vou abrir mão daquilo que é difícil para eu abrir mão, que é difícil de eu deixar e que eu preciso abandonar em favor do reino, pelo amor de Cristo. E depois que Cristo vai trabalhando na minha vida, eu vou sendo regenerado, transformado pelo Espírito Santo, aquilo se torna um hábito. Eu começo a fazer de uma maneira em que agrada o Senhor, que agrada o Espírito Santo e que muda completamente as minhas atitudes.
Acontece, queridos, que quando Jesus começou a ensinar sobre o preço do discipulado, sobre o preço de servir a Cristo, de andar com Cristo, sobre o preço de fato de andar diante do Senhor, daqui a pouco os discípulos começaram a abandoná-lo. Quando ele começava a dizer nas multidões que era necessário que eles de fato carregassem a sua cruz, eles começavam a deixar o Senhor. E daí então, o Senhor se dirige e olha ali os discípulos 12 e fala para eles: e vocês também vão me abandonar? Vocês também querem fazer como esses outros? E aí Pedro se levanta no meio ali do grupo e diz: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, queridos? Para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É preciso que a gente olhe para tudo aquilo que o mundo nos oferece, como se nós pudéssemos colocar na mão tudo aquilo que o mundo nos oferece, talvez riqueza, sucesso, uma vida de prazeres, e olhar para aquilo que Deus tem para nós, e o que Ele nos oferece, a vida eterna. Facilmente a gente consegue perceber o que tem maior valor. Nós abrimos mão dessas coisas, dos desejos carnais, das vontades, das paixões, e muitas vezes daquilo que parece ser o mais importante para nós, por algo muito maior, que é a vida eterna. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode transformar as nossas vidas, só o Senhor pode mudar a cada um de nós. E é importante a gente entender, queridos, que o Evangelho ele é muito simples de entender. Talvez seja das religiões, o cristianismo seja o mais fácil, que requer o menor esforço para compreender. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se nós cremos no Senhor e nós confessamos a Cristo como Senhor, e no nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Só que depois disso, nós temos uma caminhada. É como um casamento. A palavra de Deus nos diz que Cristo é o noivo da igreja, e que nós somos a sua noiva, e que um dia estaremos diante dele, celebrando as bodas do Cordeiro, um grande casamento. Mas a vida depois do altar, depois que nós falamos para a nossa noiva, para o nosso noivo, e nós temos noivos em breve aqui, né? Já estraguei a surpresa, amém. Mas enfim, mas o mais importante é surpresa ainda, amém. Então, é importante que a gente compreenda o seguinte, que depois que eu digo sim, que eu faço uma promessa, né? Eu estou vendo o Gu aqui sorrindo, talvez seja mais um ali, né? Que vai fazer um pedido também. Depois que eu digo sim, queridos, aí vem a vida do casal. Aí vem a vida dois, que é fácil, amém? E pode dar um glória a Deus aí. Amém? Só minha esposa deu glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que a pastora deu glória a Deus. Queridos, depois disso vem a vida a dois. E assim também a nossa vida com Cristo. Depois de aceitar Jesus, da gente entender e compreender que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, nós precisamos seguir todas essas questões que precisam e vão requerer de nós um esforço. O terceiro ponto é que a vida cristã requer esforço e disciplina. Nós precisamos de fato entender que há algo a mais a fazer. Não basta simplesmente eu dizer, Senhor, eu quero, e acabou por ali. Não, nós recebemos a Jesus, somos salvos, mas precisamos seguir fielmente ao Senhor. Barnabé ali, ele ensina aqueles que se converteram a permanecerem o quê? Firmes no Senhor, firmes no caminho. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, no capítulo 9, 24 a 27, o apóstolo Paulo, ele compara a vida cristã a uma vida de um atleta, né? E o atleta, ele precisa se dedicar, ele precisa se esforçar para alcançar os seus objetivos. Diz a palavra o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de modo que alcancem o prêmio, pois todos aqueles que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece. Mas nós estamos lutando para obter uma coroa incorruptível, que é a vida eterna. Amém? Um atleta, para que ele alcance o índice olímpico, ele precisa se esforçar muito. Para que ele alcance
aquela vaga ali na Olimpíada, no Mundial, ou seja, em qual for a qualificação em que ele está participando, ele precisa de um esforço muito grande, para que ele consiga baixar 1 segundo. Aquele que é um atleta, né, que vai disputar ali a corrida de 100 metros, de 200 metros, ele vai ter que ter um treino muito rigoroso, alimentação, cuidado. O atleta de alto rendimento, ele se desgasta muito. Eu ouvi um atleta dizendo que o esporte de alto rendimento não é saúde, é esforço, porque eles sentem dores e não existe esporte de alto rendimento sem dor, sem sofrimento. E o apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa. Ele diz, olha, o atleta ele é focado, ele se esforça para alcançar aquilo que ele quer, e nós também precisamos. Às vezes a gente leva a vida cristã muito no oba-oba, muito fácil, né? E Jesus, ele não nos deu um evangelho barato, né? Ele nos deu um evangelho, uma graça que de fato é cara, né? O sangue de Jesus foi derramado por nós. E ali então, ele diz ainda, em Coríntios 9, a partir do versículo 26, que ele não corre como quem corre sem alvo, e não luta como quem esmurra o ar, mas ele esmurra o seu corpo, né? Que ele reduz ele à escravidão, para quê? Para que ele, depois de pregar a outras pessoas, ele mesmo não venha a ser reprovado. Nós falamos do amor de Deus para a nossa família, para os nossos amigos, e nós precisamos cuidar também, cuidar de nós e da doutrina, precisamos cuidar de nós mesmos, e precisamos exercitar como um atleta a vida de fato na fé. E 1 Timóteo ali, o apóstolo Paulo, ele falando com seu filho na fé, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele fala sobre isso, ele fala, exercita-te na piedade, e ele diz depois que o exercício físico, ele é pouco proveitoso, né? Ele não está dizendo que não é para fazer exercícios físicos, né? E eu quero saber aqui, quantos aqui gostam de fazer exercício físico? Levanta a mão aí, com muita alegria. Que fazem com alegria. E aqueles que fazem, mas fazem obrigado, mas fazem. Amém, glória a Deus. Importante que você faz, né? E aqueles que não estão fazendo, tem que fazer exercício físico. O apóstolo Paulo disse que ele é pouco proveitoso, mas ele é pouco proveitoso não para a tua vida física, tu precisa de exercício físico. Nós precisamos, nós somos uma máquina muito especial, criada por Deus, que precisa se movimentar. Mas ele diz assim, ó, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. O exercício físico, ele tem promessa para a vida presente. Se você tiver uma condição física, de boa alimentação, exercício físico, você vai manter sua saúde boa, né? Dentre outros fatores que também dependem da nossa saúde. Mas ele diz que o exercício da piedade, da fé, ele tem promessa para essa vida e para a vida eterna. Nós precisamos nos exercitar como atletas, né? E esmurrar o nosso corpo. Quando eu não quero orar, eu vou orar mesmo sem vontade. Quando eu não quero ler a Bíblia, eu vou esmurrar o meu corpo e vou ler a Bíblia. Porque nós precisamos fazer isso de uma forma com entendimento, que é um esforço que tem, como diz a palavra do Senhor aqui, uma promessa para a vida presente e para a vida eterna. O filósofo Aristóteles, ele disse o seguinte, que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente, aquilo que repetimos, que a excelência, ele diz que não é um ato, mas sim um hábito que nós criamos. O exercício físico, ele é um hábito, você se habitua a fazer, né? Daqui a pouco você, alguns ainda não criaram hábito, mas vão criar, né? Mas é um hábito, uma repetição, né? A atividade de um músico, de alguém que canta, de alguém que estuda dança ou qualquer outra arte, é um hábito, ele precisa se exercitar. Nós aprendemos a matemática, a física, a química, todas as coisas, a própria palavra de Deus, pelo exercício, pela leitura, pela repetição. E é repetição, e o cristão precisa tomar o hábito de orar. Nós precisamos entender que isso faz parte da vida cristã. Jesus, por vezes, é citado na Bíblia que ele se afastava, ia ao monte para orar, e muitas vezes ele ia com seus discípulos, que Daniel orava 3 vezes por dia, e que ele tinha isso como um hábito, e que mesmo depois que foi decretado ali, que não poderia pedir nada a nenhum Deus, a nenhum homem, durante 30 dias, ele continuou orando, mesmo que aquilo custasse a sua vida, porque ele tinha aquilo como, não só como um hábito, mas como um desejo de estar na presença do Senhor. Queridos, Deus sabe tudo aquilo que pensamos? Sabe, então não precisamos orar, amém? Não, amém?
Ainda que Ele sabe tudo aquilo que pensamos, e ainda que nenhuma palavra veio à nossa língua, o Senhor já conhece todas elas, Ele deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Ele quer que nós possamos falar com Ele. Muitas vezes nossos filhos, a gente sabe muitas vezes o que eles precisam, mas a gente quer um relacionamento, a gente quer que Ele fale conosco. Assim também Deus, como Pai, deseja que a gente possa falar com Ele e buscar em oração, de fato, para que a gente esteja na presença dEle, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. Nós falamos com Deus por meio da oração e Ele nos responde. A oração traz cura, a oração, ela pode muito em seus efeitos, nos disse Tiago, irmão do Senhor. A oração também nos faz, como disse a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 21, 22, que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, nós recebemos, porque se nós pedirmos de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai nos atender, para glorificar o seu nome. E nós temos o Espírito Santo, que em Romanos 8, ali, no versículo 26 e 27, fala que Ele intercede por nós, porque muitas vezes a gente não sabe como orar, e Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E Ele que conhece o nosso coração e conhece a vontade de Deus, Ele nos dá o caminho para alcançar as bênçãos do Senhor. E outra coisa importante, queridos, o cristão, ele precisa ter a necessidade, ou melhor dizendo, ele precisa ter a vontade de ler a palavra de Deus. A leitura, de fato, ela é um exercício. Nós precisamos nos exercitar nisso também. E ele diz que nós precisamos desejar, né? A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela fala de Jesus, ela testifica de Jesus. E por meio da oração nós falamos com Deus, e por meio da leitura da palavra, Deus fala conosco. E é interessante que nós somos limpos quando a palavra fala conosco, porque ela nos diz naquilo que estamos errando. Nós aprendemos, somos lavados pela palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, quando Jesus estava ali no deserto e o diabo se apresentou a ele e disse para ele o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, então diga a estas pedras que se transformem em pão. E ele disse para o diabo o seguinte: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Nós precisamos desejar, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, né? Quem lembra aqui dos seus filhos pequenos, né, quando estavam com fome, né, um momento tão especial que a gente lembra, né, quando eles choravam ali, a gente, né, e é interessante que as mães conseguem reconhecer que ali é fome, que não é outra coisa, né, que ele está ali querendo ali naquele momento o alimento, e nós precisamos também desejar. Pedro, na sua carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele fala que como crianças recém-nascidas, precisamos desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele possamos crescer com a salvação. Amém? Nós precisamos desejar ser alimentados como uma criança precisa. Mas a questão é que nós também precisamos entender que precisamos crescer. E à medida que nós crescemos na fé, a gente precisa de um alimento mais sólido. Nós precisamos ser alimentados com coisas mais substanciais. As crianças daqui a pouco não querem mais o leite, elas querem um alimento sólido. E nós também precisamos. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 3, ele traz uma exortação muito dura à igreja. E ele diz para eles o seguinte, ó: eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu não consigo falar porque vocês são carnais. Vocês são como crianças, porque eu dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de receber um alimento sólido. Porque vocês ainda vivem e agem como mundanos. E aqui uma coisa importante, queridos, para nós que buscamos e somos seguidores de Cristo, nós precisamos buscar um alimento sólido. A palavra nos diz que nós erramos porque não conhecemos muitas vezes a palavra, as escrituras e nem o poder de Deus. Mas quando nós conhecemos, nós mudamos as atitudes. E há pessoas que de fato, cristãos, que ainda têm um comportamento como criança, que por qualquer motivo se ofendem, por qualquer motivo querem sair da igreja, por qualquer motivo eles não querem mais estar naquele lugar, porque alguém olhou diferente, alguém falou alguma coisa, porque talvez o seu líder, o pastor, chamou a atenção, ou a palavra de Deus o corrigiu, e quando nós somos maduros, nós aprendemos que a palavra de Deus nos corrige.
e que nós não servimos a homens, nem a líderes, nem a pastores, presbíteros, diáconos, nós servimos ao Senhor, e é Ele quem corrige as nossas vidas. E é importante a gente entender isso, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós oramos, nós crescemos na graça do Senhor. E quando nós lemos a palavra, quando nós estamos diante da presença de Deus, nós crescemos também no conhecimento do Senhor. E uma coisa importante, nós temos um lugar especial, que é a casa do Senhor, para crescer na graça e no conhecimento. Precisamos também desejar estar na casa do Senhor. O rei Davi, no Salmo 122, no versículo 1, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisa sentir alegria de estar na casa de Deus. Nós temos cultos aqui nas quartas-feiras, temos culto no sábado, temos 2 cultos no domingo, nós temos também escola bíblica, e é aqui que a gente aprende a palavra de Deus, é aqui que a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele disse algo importante. Ele disse: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns que abandonam a igreja. Ele disse: antes que a gente possa se reunir, né? Que a gente possa estar ali como igreja, ainda mais quando a gente vê que se aproxima o dia. Que dia? O dia do Senhor. Nós precisamos estar na casa de Deus, para aprender no seu santo templo. Nós sabemos que Deus, Ele não habita em um templo feito por mãos humanas, mas nós dedicamos essa casa ao Senhor. E nós sabemos que quando nós nos reunimos aqui para cultuar, Deus manifesta o seu poder, Deus fala conosco, Deus nos enche, nos transforma, nos alegra, e que nós todos juntos, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinho não posso ser igreja, porque se eu sou membro de um corpo, do corpo de Cristo, esse membro ele precisa estar ligado ao corpo. Se nós retiramos um membro do corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer, ele vai morrer, né? E ele vai deixar de ter vida. Assim também somos nós, quando nós nos afastamos da casa do Senhor. Um conselho que eu dou sempre para as pessoas, quando estão se sentindo frios, com dificuldade, eu digo: venha à casa do Senhor, venha orar mesmo sem vontade. Venha buscar o Senhor, esmurra o teu corpo, reduz a escravidão, como diz o Nini, né? Se tiver de cair, cai aos pés do Senhor. Cai na casa de Deus, porque aqui o Senhor vai te sustentar, aqui o Senhor te levanta, o Senhor renova as tuas forças. E ainda mais entendemos que a graça de Deus, ela se manifesta quando o corpo de Cristo está junto. E nós somos corpo de Cristo, nós somos aqueles que foram chamados para estarem diante do Senhor, para adorar a Deus como igreja, como único corpo. Amém? E para concluir, queridos, ser cristão significa tornar-se uma pessoa que Cristo de fato habita, aquele em que Ele manifesta o fruto do seu Espírito, aquele em que nós entendemos que precisamos tomar a nossa cruz diariamente e abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para seguir o Senhor. E nós compreendemos que de fato somos discípulos do Senhor, quando nós podemos dizer de coração e com convicção: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Convido você a fechar os teus olhos e você meditar nessa palavra e fazer algumas perguntas para ti mesmo, e perguntar se de fato você consegue perceber a transformação de Cristo na tua vida. Se as pessoas conseguem perceber, olhar para você e dizer assim: esse é um homem de Deus, esse é um homem e uma mulher de Deus que teve a vida transformada. Ou se nós de fato andamos em novidade de vida, ou continuamos tendo os mesmos hábitos. Será que eu consigo perceber de fato o novo nascimento na minha vida? Eu tenho certeza da minha salvação? Se alguma dessas perguntas eu tenho dúvida, eu preciso ter uma experiência com Deus nessa noite. Não saia daqui sem antes entregar de fato a tua vida e teu coração ao Senhor. Isso não importa quanto tempo de crente eu tenho, quanto tempo eu estou na igreja. Isso não importa o quanto tempo eu tenho, talvez, entendido como cristão, mas que agora o Espírito Santo de Deus fala comigo. E a palavra do Senhor nos diz que se de fato nós ouvirmos a voz do Senhor
o nosso Deus, que a gente não endureça o nosso coração. E se você deseja, nessa noite, ter um reencontro com Cristo, se você deseja de fato colocar a tua vida e dizer: Senhor, eu quero ser um seguidor teu, nós vamos orar por você. Enquanto louvamos ao Senhor, você tem a liberdade de colocar a tua vida no altar de Deus, de se derramar na presença do Senhor, para que Ele renove as tuas forças, para que Ele te dê de fato uma nova vida, em nome de Jesus.